Intolerâncias de qualquer tipo geram discriminação. E praticar a tolerância pode ser um poderoso antídoto contra o ódio e o preconceito. Tolerância não é uma concessão. Tolerância é respeito, aceitação. É apreço pela diversidade em todos os sentidos. É reconhecer os direitos humanos universais e as liberdades fundamentais de cada um. Na próxima quinta-feira, dia 16, celebramos o Dia Internacional da Tolerância, criado pela Organização das Nações Unidas, na intenção de reforçar o compromisso em promover o entendimento entre culturas e povos. E é sobre isso que o Estação Livre de hoje vai falar. Dá só uma olhada. Poder estar num ambiente com duas torcidas, né, sem briga, sem nada, para nós, sem sombra de dúvidas, é muito importante. A internet tem se tornado, né, cada vez mais um local de muita intolerância. É importante a gente entender que a internet não se dissocia da nossa existência fora das redes, né? Para mim, a drag queen é a arte da transformação. Eu acho que a gente pode ter mulher drag queen, o homem, o gay, eu acho que todo mundo pode ser drag queen, desde que entenda a arte dessa transformação e trazer um personagem. Quando a pessoa está dirigindo, é uma tolerância que ele pode estar sendo feita, né, diariamente. Isso é importante no trânsito, precisa ser paciente. Religião, para mim, é desenvolvimento pessoal e espiritual. O restante é política. O CTN, eu me sinto em casa, no Nordeste, porque é uma casa nordestina, tem de tudo que tem lá, aqui a gente encontra um pouco. Aqui no CTN encontra muita alegria. E para a gente falar e praticar também tolerância e direitos humanos essenciais, eu recebo aqui a pesquisadora e ativista Larissa Fontana e o diretor e dramaturgo José Fernando Peixoto Azevedo. Boa noite, José Fernando. Boa noite, Larissa. Boa noite. Sejam bem-vindos. A gente vai começar falando sobre o dia 16 de novembro, que essa data foi estabelecida em 1995 pela Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura, como o Dia Internacional da Tolerância. A data tem aí o objetivo de promover o bem-estar, o progresso, a liberdade de todos os cidadãos e reafirmar o compromisso de respeito e cooperação entre diferentes culturas, religiões e civilizações. Để cái căn cầm bét cái căn bật thao mà lang mà cặp cướt lang mà chê cướt châu cướt banh châu mà man lơ man xa cướt man chư cái bà phóng cho bác nhom là kim đai bàn tuyên cho nhom là cặp cướt phóng tao nhom chư chập ơi hú chừng cướt bị bàn thà rương đôi nhom tha mà mặt chẳng ai rương ở vay cái đôi bà thật tiết đai mà khang ở lưới thưa mấy cầm lưới để bà thành che phong phổ tức là dân che ắt thiệt sai nghe từ bên từ màu càng nghe để cái loang phật thái dân chào lâu cùng vô một tục vật chào lâu anh nào để thay trong rư mà tục bình anh ông ban lo. Mais si déjà on n'arrive pas à vivre ensemble à l'intérieur d'une famille, comment voulez-vous qu'on fasse le reste? La tolérance, elle commence là. Accept people as they are. You know, don't try and overrun their life because you're stronger than they are. Accept them. And it comes down to individual people, rather than then it will grow into a community, and then the community gets bigger, and then it's the world. But individually, one-on-one first. Accept that person who is next to you, just as they are. Don't try and change them. Larissa, para algumas pessoas, tolerância pode parecer ou fazer sentido de um termo abstrato. Para você, o que significa tolerância?
Bom, Cris, eu acho que antes da gente falar, né, sobre tolerância, não tem como a gente não se perguntar por que existe um Dia Internacional da Tolerância, né? Por que o ato de tolerar, ele se torna um assunto de interesse de tantas nações, como a gente vem discutindo, né? Eu acho que existe um imaginário de que os atos de intolerância são esses atos do cotidiano, do enfrentamento cara a cara, né? Mas eles refletem problemas sociais muito mais amplos, né? E que vão refletir como é que a nossa sociedade é construída historicamente a partir de desigualdades, de violências e de muita discriminação. Então, se o ato da intolerância não pode ser entendido dessa forma individual, né, o ato da tolerância também não pode ser entendido dessa forma individualista, né, com essa concepção de que é uma mera aceitação do outro, mas a gente precisa pensar a tolerância como essa prática de repensar as lógicas da sociedade, né? A gente não pode ignorar que esse outro, ele tem outras histórias, outras experiências, né? E que para que esse outro acesse os mesmos direitos que eu, talvez a gente precise repensar as lógicas da sociedade que para muitos parecem naturais, né? Então, para mim, a tolerância ela é essa luta individual dos coletivos políticos, mas também do Estado, em reconhecer a todos, fazer parte. Reconhecer a todos como sujeitos de direitos, né? Valorizar o fato de que a gente tem humanidades diversas, que a gente tem diferentes expressões culturais, né? Mas que não basta também uma tolerância que só combata os discursos de ódio e os discursos que incentivam a exclusão de diferentes grupos. Mas é preciso também adotar práticas de valorização desses diferentes grupos, né? E de reconhecimento que a contribuição desses grupos, né? Ela traz saberes, ela traz tecnologias, ela traz culturas que fazem parte do arcabouço do avanço que a gente tem na humanidade até hoje. Perfeito. E José Fernando, me diz uma coisa. Você acredita que hoje, comparando com toda a história do nosso planeta aqui, desde que nós, Homo sapiens, estamos aqui, né? Nós estamos num mundo mais ou menos tolerante? Eu acho que não há dúvida de que estamos num mundo mais intolerante. Mas acho que o ponto principal começa com a sua pergunta inicial, né? Eu não sei o que é tolerância. E talvez esse seja o problema, porque quando você vai ao dicionário e procura o que significa, tolerância é qualquer coisa menos viver em comum, a possibilidade de trocar e de partilhar experiências. Então eu tenho a impressão que a ideia de tolerância aparece depois de um fracasso. Não por acaso esse dia surge nos anos 90, depois da Guerra do Golfo, enfim. A tolerância, a ideia de tolerância é resultado de um grande fracasso, de uma incapacidade, talvez, de produzir o comum, de reconhecer aquilo que nos permitiria não só reconhecer a diferença, mas tornar a diferença o ponto de partida para o convívio. Então, nós não vivemos um mundo mais tolerante, e a ideia de que a tolerância é a medida talvez nos leve para uma impossibilidade de um mundo efetivamente comum. Acho que talvez a discussão seja: é possível traduzir tolerância por uma vida comum? É possível traduzir tolerância pela partilha de sentido? Porque quando você pergunta, por exemplo, o que é tolerância, significa que nós talvez não estejamos de acordo sobre o que isso significa. Totalmente, porque no primeiro depoimento da reportagem que nós assistimos, a fala que é deixar o passado no passado. E eu, na verdade, fiquei muito incomodada quando eu ouvi aquilo. Então, só porque não consigo esquecer o passado, não sou tolerante, mas eu quero deixar isso para os nossos próximos blocos, porque a gente ainda vai ter mais discussões aqui, porque agora eu quero trazer futebol, porque no futebol o que todo mundo quer é ver o time ganhando, e de preferência em paz, na verdade. E a gente foi conhecer 2 bares em Perus, aqui na zona norte de São Paulo, onde reina a tolerância. Os torcedores se reúnem para assistir às partidas em um telão, e aí o clima de rivalidade não passa das 4 linhas. Só nesse ano, 8 pessoas morreram em brigas entre torcidas
partidas e mesmo que alguns clássicos aconteçam com torcida única e sem bebida alcoólica, nada disso tem sido suficiente para poder resolver o problema da violência nos dias de jogos. Chavicas se deu início no ano de 2015, no finalzinho de 2015, então estamos completando agora em novembro 8 anos. A gente iniciou o projeto do bar, já iniciamos o projeto do telão. E é engraçado que por muito tempo, né, graças a Deus hoje temos a identidade, o Chavicas, todo mundo conhece Chavicas. Mas antes a identidade do bar era o bar do telão. Quando eu cheguei aqui já vi o telão, né? Já foi ideia do Alex. Eu abracei a causa junto com o Alex. Eu costumo falar que tem jogos que se alguém desmaiar, não cai, de tanta gente que fica encostado um no outro. Um clima de estádio, realmente. A galera cola com bandeirões, com fogos, tem grito de torcida. A gente está trazendo uma coisa para cá, ao ar, na praça, né, e tá, ao ar livre. Então a gente não tem esse controle de quem entra, quem não entra, porque de fato é aberto. A gente tem a caixa de som, fala o microfone e troca de gente. Futebol, a rivalidade é entre as quatro linhas, a resenha acontece, a zoeira acontece, mas a rivalidade de fato é lá dentro. Aqui fora é pra gente se divertir e acho muito importante isso que a gente traz, já que nos estádios hoje são de torcida única, né? Poder estar num ambiente com duas torcidas, né, sem briga, sem nada, para nós, sem sombra de dúvidas, é muito importante. Trabalho aqui no bar vai fazer 8 meses. Em 8 meses, eu vi o quê? Acho que uma vez, uma discussão, mas foi uma discussão, vamos dizer, saudável. O pessoal discutiu, debateu e pronto. Literalmente, vem muitas pessoas com família, com criança, como eu disse, e não tem rivalidade, não tem briga, não tem quebra de copos. Aqui as pessoas vêm para torcer, para se divertir. É a gente trabalhar de modo que a comunidade não precise sair daqui de dentro para curtir. Temos aqui nosso mural, onde retrata bem um pouco da nossa história. Tem Poder ao Povo Preto, tem os indígenas, tem os nordestinos, eu sou nordestino. Então, todas essas causas a gente está aí abraçando e trazendo junto ao projeto do bar. Bar também é cultura, gente. Bar também é... Bar não é sinônimo de bagunça. Bar é respeito, bar é cultura. E é isso. Inclusive, o slogan do nosso bar é lugar de respeito à diversidade. Que maravilha! Futebol sem violência. Ó, calma aí que agora eu quero testar um pouco a sua tolerância. Vou fazer um intervalo, só que é rapidinho. Daqui a pouco eu volto, tá? Porque a gente vai falar da prática da tolerância no ambiente da internet. Estação Livre de volta e hoje tentando entender o nosso tempo sob a ótica da tolerância entre os povos. Internet não é terra de ninguém não, viu, gente? Tenha certeza disso. Por trás da tela, muita gente se sente no direito de proferir ofensas, agressões, que a gente sabe que podem provocar consequências sérias na saúde mental das pessoas. O Redes Cordiais é um projeto de educação midiática que trabalha por uma comunicação online mais saudável. A internet tem se tornado, né, cada vez mais um local de muita intolerância, muito por conta de que é importante a gente entender que a internet não se dissocia da nossa existência fora das redes, né? Então, o que acontece é que, enquanto a gente vive em uma sociedade muito marcada por desigualdades, por sociedades que têm ali ainda preconceitos muito arraigados, a gente tem uma sociedade ainda muito machista, racista, xenófoba, né, e vários outros níveis de preconceito. Isso tudo também aparece nas redes sociais. O que difere, na verdade, é justamente a forma como isso ganha uma proporção maior, e a proporção das ondas de ódio, de intolerância também são maiores. E, consequentemente, também os impactos psicológicos, né, também são bem agravados. Essa onda de ódio que eu tô recebendo e todas as pessoas que deram as costas pra mim. Vai receber um bônus.
Bom trabalho. E o que é a cultura do cancelamento, né? É justamente trazer de fora um fenômeno, algo que já existe e potencializar dentro das redes. A cultura do cancelamento, ela se apoia muito numa tática assim de exclusão e julgamento, que pode trazer consequências muito graves assim para as pessoas que estão sendo vítimas dessa cultura do cancelamento. Ninguém sabe tudo, né, sobre tudo, para poder opinar. Então é muito fácil que a gente acabe, enquanto indivíduos, cometendo deslizes, né? Então é muito fácil que a gente acabe dizendo, vez ou outra, publicando algo que vai agradar outras pessoas. A cultura do cancelamento, há muitos anos ela vem sendo falada, né? Não é algo que é recente, mas a gente percebe que não é algo que tem se esgotado, porque cada vez mais as pessoas têm essa ânsia de julgar e querer punir. Se posiciona aí, Djonga. Se posicionar é o quê? Você concordar com o que todo mundo tá falando. Se você trouxer uma vírgula diferente do que a galera tá falando, já era, cancelado. Sacou? Isso pra mim tá errado, mano. Eu sou artista de verdade. O que a gente percebe em pesquisas, né, durante esses anos todos no dia a dia, avaliando um pouco do comportamento das pessoas na internet, é que alguns grupos sociais, algumas pessoas em especial, mulheres negras, a população negra no geral, são pessoas que quando cometem deslizes, a régua para elas é diferente, como se elas não fossem humanas, é desumanizar mesmo esses corpos. Uma questão importante da cultura do cancelamento tem a ver com a intenção. E a intenção é algo muito subjetivo. Também entender que tem pessoas que estão errando, que erram, e que a gente pode, sim, ter uma cultura do diálogo também, que é muito importante a gente falar sobre o diálogo. O Redes Cordiais é uma organização de educação midiática. Nasceu em 2018, a gente fala bastante sobre bem-estar digital, que é algo que é cada vez mais difícil, né? Então, nosso trabalho tem sido muito voltado para justamente a gente pensar no que está acontecendo, esse fenômeno todo. O Redes Cordiais, como o próprio nome diz, ele tenta fazer com que a gente consiga ter uma existência mais cordial nas redes e aí, consequentemente, fora delas também. Tenho que enfrentar a violência, a grosseria, ir à luta pelo pão de cada dia. Fernando, será que quem não é cordial na internet provavelmente não é cordial no dia a dia, na vida fora dela? E a gente fala muito de que a internet aumentou o número de agressões contra as pessoas, mas na verdade quem está agredindo ali, será que talvez não agrediria pessoalmente, fisicamente? Como é que você enxerga isso? Eu acho interessante essa palavra cordial, assim, sem querer parecer professoral. É uma palavra que durante muito tempo definiu isso que a gente entende por Brasil. Tem um historiador, que é o Sérgio Buarque de Holanda, que definiu o homem brasileiro como cordial. E cordial, nesse caso, quer dizer aquilo que vem do coração. E do coração pode vir o amor, como pode vir o ressentimento e a violência. E ele usou essa palavra para dizer como a sociedade brasileira é estruturalmente violenta e essa violência se traduz numa espécie de sentimento partilhado entre vítimas e aqueles que praticam a violência. Então, eu tenho a impressão que o que acontece nas redes sociais é uma extensão da vida pública num país em que a vida pública é mínima, não é partilhada por todos. E é um desdobramento de uma violência que define uma sociedade escravocrata, de passado escravocrata, que não foi capaz de elaborar esse passado e que vive uma espécie de atualização constante de um passado de violência, subalternização e supressão mesmo de humanidades. Então eu tenho a impressão que as redes sociais espetacularizam tudo isso, uma espécie de esvaziamento da vida política, né? Eu acho curiosa a matéria sobre torcida, porque a gente vive um momento em que a política no Brasil ela se dá como disputa entre torcidas. Entre torcidas. Né? E torcidas são irredutíveis. Né? Se você é corintiano, você é corintiano. Você não vai se tornar diálogo, palmeirense. Não tem, né? Exatamente. Ou o diálogo se dá a partir de regras muito claras, que são as regras do jogo.
né? E política é um pouco mais do que isso. Política pressupõe a capacidade de entrar em acordo sobre o que algumas palavras significam. Eu não posso entender justiça de uma maneira diferente de você e imaginar que juntos nós vamos construir uma sociedade justa. Gente, e se tem um ambiente em que a gente já está acostumado a ver as pessoas sendo intolerantes? Trânsito, xingamento, infrações, brigas, acidentes. A gente precisa lembrar que as vias são públicas e que a convivência respeitosa com os outros ali é fundamental, não só ali, mas, ou seja, é possível sim ter um trânsito mais gentil. Basta só pequenas atitudes. Trânsito é a utilização das vias, né, por pessoas, né, veículos e animais. Tanto faz, né, se ela está em grupo, se estiver sozinho. E para fins de circulação também, né, parada, estacionamento, e pode fazer carga e descarga. Isso é o trânsito, é uma definição de trânsito. Aqui nós estamos na Central de Operações. A Central de Operações, ela é centralizada a operação da cidade que a CET dispõe. Todos os agentes em campo se comunicam com a nossa central. E aqui nós temos todas as câmeras da cidade de São Paulo e a gente tem agregado aqui também um controle semafórico que cuida de uma região. E aqui toda a parte de câmeras, monitoramento, é feito dessa região aqui. Todo esse painel é controlado por aqui, a gente faz. Ele reproduz isso aqui no painel maior aqui da nossa central. Quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho. O Sr. Walker se deixa levar pela forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente. E de repente ele se transforma em um monstro incontrolável, um motorista diabólico. Ei, Griff, olha por onde anda, seu idiota! Quando a pessoa está dirigindo, ela tem que dar a seta. Quando ela for fazer uma conversão, ela tem que dar o direito de passagem ao outro que quer fazer. Ele quer entrar na via, ele dá uma segurada no trânsito, deixa ele passar. Saiam da minha rua, abram o caminho, eu quero passar! Às vezes o motorista ele se depara com uma faixa de pedestre, ele chega na faixa de pedestre e não tem semáforo. Aí tem um munícipe querendo atravessar. Ele tem que ter aquela tolerância de parar aquele 1 minuto e deixar ele atravessar, mesmo que não tenha um sinal ali para ele atravessar. Então isso é uma tolerância que ele pode estar sendo feita, né, diariamente. Isso é importante no trânsito, precisa ser paciente. Zé Fernando, eu estou adorando te ouvir falar e eu fiquei pensando aqui na gentileza no trânsito. Como é que a gente fala de gentileza no trânsito numa cidade como São Paulo, que é toda essa loucura, que é não só naquele espaço daquela via pública, mas a loucura que nós, que convivemos nessa cidade, precisamos enfrentar a cada dia. Como é que eu falo disso? Eu não dirijo, então eu não sei. Adoro, já resolveu não dirigindo. Eu vou seguir, acho que eu vou para esse mesmo caminho, não vou dirigir. Mas tem uma coisa que talvez a gente precise pensar, que é esse trânsito, ele é a imagem do funcionamento de uma cidade, né? A circulação numa cidade como São Paulo é algo da ordem da disputa, né? Então, de novo, circular é fazer política, né? A gente fala do motorista que precisa ser paciente, o pedestre que precisa ser paciente, mas você já percebeu que é uma cidade cujo o transporte público se define por terminais? Terminal não é só o ponto de ramificação do transporte, mas é também aquele momento em que a cidade diz para alguém, aqui a cidade termina para você. Você tem certeza que você vai seguir, que você vai avançar? E eu acho que isso talvez defina um pouco da nossa incapacidade de tolerar, né? No trânsito, né? E algumas situações vividas no trânsito, no dia a dia, desembocam em racismo, homofobia, xenofobia, e aí a gente não está falando de intolerância, nós estamos falando de crimes, né, Larissa? E a gente precisa de legislações específicas para as pessoas que cometem esse tipo de crime. Como é que a gente relaciona tudo isso? Eu acho que quando a gente está falando sobre intolerância, a gente está falando sobre poder, né?
E na nossa sociedade, ocupar determinadas posições, ser um homem branco, ser uma pessoa heterossexual, ser uma pessoa cisgênero, representam posições de poder simbólico. O que isso significa? Significa que essas pessoas se veem e elas são vistas pela sociedade como cidadãos de bem, como pessoas normais, como pessoas que têm direitos e que esses direitos devem ser respeitados tanto pelas outras pessoas quanto pelo próprio Estado. Então, qualquer coisa que ameace, né, essa concepção de que o meu direito está sendo violentado pode ser um gatilho para um ato de intolerância. E acho que é preciso ter algum poder para colocar os seus atos de intolerância no mundo sem ser punido, né? É muito recente a punição para os atos de intolerância racial, para os atos de intolerância de gênero, de intolerância religiosa, né? Isso é muito recente na história do nosso país, que esses atos sejam punidos pela legislação. É principalmente a partir da Constituição de 88, né, e principalmente pelo trabalho do movimento negro, que a Constituição vai reconhecer que um dos objetivos do Estado é promover o bem-estar para todos, independente de gênero, sexo, cor, origem, né? E aí, a partir disso, a gente vai ter o desenvolvimento de algumas legislações, né? A Lei do Racismo de 89, a Lei da Injúria Racial. E legislações que ainda estão evoluindo, né? Exatamente. Mas que elas não dão conta de combater o racismo, porque o racismo, a xenofobia, né, e todas as violências que a gente vem discutindo, elas estão em todas as instituições e no modo como a gente é ensinado a ver o mundo, ver as pessoas e ver as nossas relações. Eu estou amando essa discussão aqui com vocês no programa e praticar a tolerância pode servir de antídoto contra o preconceito e o ódio. O que você tem feito para contribuir com essa prática? Vai pensando, porque depois do intervalo eu volto e a gente conversa. Estação Livre de volta. Hoje nós estamos aqui falando de respeito e tolerância e eu estou recebendo aqui o Zé Fernando Peixoto de Azevedo e a Larissa Fontana. São Paulo é a cidade fora do Nordeste que mais tem nordestinos vivendo. Eles são a força de trabalho, principalmente alto astral, né, gente? Com eles, a nossa vida aqui na metrópole fica mais leve, se contagia com a alegria, que carrega aí no sorriso de cada nordestino, apesar de todos os perrengues do dia a dia. E o Estação Livre foi ali ao Centro de Tradições Nordestinas, o CTN, onde os migrantes costumam ir para sentir aquele gostinho, aquela saudade da terra natal. Sou baiana, nascida em Valença, Bahia, abaixo sul da Bahia. Sou de Croatá, Ceará. Eu nasci no interior da Bahia, uma cidade chamada Floresta Azul, né? No sul da Bahia. Eu nasci numa cidade chamada Potiraguá, interior da Bahia. Eu vim por causa do meu ex-marido, pai das minhas filhas, pra gente tentar ficar e, enfim, não deu certo, ficamos, mas não deu certo. Vim para São Paulo à procura de emprego e aqui eu me encontrei em cozinha nordestina. Vim embora com 11 anos de idade, assim, por falta de trabalho, a família não tinha trabalho, então realmente foi o grande motivo de vir para São Paulo. Vim em 93, porque estava grávida, não tinha mais o que fazer lá e eu vim para São Paulo. Foi o último recurso e eu vim para São Paulo e aqui já estou há 30 anos. O Centro de Tradições Nordestinas, né, o CTN, ele é um espaço cultural, ele faz uma experiência 360 dentro da cultura nordestina. Porque além de cultura, ele traz gastronomia, música, fé, social. Aqui no CTN encontra muita alegria. Muita alegria. Eu mesmo, todo final de semana que eu venho para aqui a trabalho, eu venho para rir também. Eu me sinto em casa, no Nordeste, porque é uma casa nordestina, tem de tudo que tem lá, aqui a gente encontra um pouco. O CTN também é um lugar onde você tem a nossa capela, onde tem batizados, onde tem memoriais de Frei Damião e Padre Cícero. Eu trabalhando aqui no CTN, a gente vive muito isso aqui, né? As pessoas vêm aqui resgatar essa felicidade. Aqui a gente consegue ver isso. Então o CTN, ele faz esse mergulho em toda a cultura nordestina. O CTN é tudo, né? O CTN é aconchegante, o CTN de dar oportunidade para várias pessoas. É bem difícil falar isso. Eu acho que o paulista ele é mais preso, né? A alegria eles não têm muito, essa coisa de sorrir. E muitos até se incomodam.
quando a gente está rindo. Acho que paulista não tem um amor assim que nem o nordestino tem pela a culinária nordestina. Todo mundo vem pra aqui e reclama do frio, né? Então foi difícil acostumar aqui. O nordestino, ele é sim muito solidário. É uma coisa de irmão, um ajuda o outro. O nordestino, ele tem um coração quente, coração grande, ele abraça todas as causas. Eu acho que você tem que acordar de manhã, tô vivo, opa, felicidade tá aí. O resto você vai atrás. Gente, nosso Nordeste maravilhoso. Eu tenho muito orgulho, sou filha de nordestino. Que prazer. Larissa, o Nordeste, esse lugar brasileiro, uma cultura riquíssima, belezas naturais, pessoas batalhadoras, criativas. O que você traz aí de lembranças do Nordeste que são contribuições aqui para o nosso Sudeste do país? Ou melhor, para o Brasil inteiro, né? Bom, para mim é um pouco difícil falar disso, porque eu sou o quê? Paranaense, mas para mim foi muito importante, né? Principalmente no processo que eu comecei a construir minha identidade racial, ter viajado para o Nordeste, né? Eu tive a oportunidade de passar um tempo em Salvador. Esse é o lugar ideal. Não tenho o que dizer, né? Mas foi um momento muito importante de reconexão com as minhas raízes, de visitar espaços, de sentir que eu estava realmente pisando na história da minha família, na história da minha mãe, né, que eu nunca tive a oportunidade de conhecer. Eu acho que a região Nordeste, né, o quanto a cultura negra é preservada e mantida e valorizada na região Nordeste é algo que nos ensina a valorizar realmente as nossas raízes como um todo, né? Totalmente, as culturas populares, que são ainda, tem um valor lá muito grande, né? Eu acho que a gente foi ensinado, né, a achar que só o que é bom é o que está aqui, né? No Sudeste, no Sul. O que é considerado erudito, no geral, é aquilo que é ligado ao branco, ao europeu, né? E quando a gente olha para as expressões culturais do Nordeste, eles nos lembram que, não, a gente tem uma cultura africana, uma cultura indígena que construiu esse país também e que tem muito a acrescentar à ideia de Brasil que a gente defende. E aqui no Estação Livre a gente adora trazer essas histórias, já é frequente, o nosso público sabe que essas histórias estão sempre aqui. Zé Fernando, eu fiquei ali, enquanto assistia essa matéria, fiquei me recordando que você trouxe Sérgio Buarque aqui, quando você falou do homem cordial. E esse período que a gente viveu recente das eleições, né? O Nordeste, o nordestino foi muito atacado por conta da sua escolha política. Tá aí mais um exemplo da demonstração dessa quebra do brasileiro cordial? Eu acho que é mais do que uma quebra, né? Uma falência, um fracasso mesmo dessa ideia de cordialidade. Eu acho que o Nordeste, eu sou filho de um baiano e de uma carioca, então eu acho que o Nordeste traz como imagem, impõe, na verdade, uma discussão sobre o que ainda é Brasil. Eu acho que a gente vive um momento em que não é uma evidência o que seja o Brasil, porque as diferenças elas se tornaram desigualdades, as diferenças se tornaram expressão daquilo que é o outro, e quando o outro é insuportável como existência, a gente entra num plano de terror, né? Eu acho que o janeiro de 2023 deixou isso muito evidente, né? A gente teve ali um 1º de janeiro em que se tentou projetar uma imagem ou imagens do que ainda poderia ser o Brasil, e 8 dias depois veio uma resposta dizendo não, o Brasil é outra coisa, né? Como se o gigante tivesse acordado do seu sonho noturno e mostrado o que é o terror, algo que já vivia aqui há séculos, né? Exatamente. Olha, como a gente falou de cordialidade aqui agora, cordialidade brasileira, eu quero trazer aqui o depoimento da Natália Teófilo, porque a Natália ela é uma mulher preta, quilombola, amazônica, e ela está há 17 anos na luta pelo direito dos povos da floresta aos seus territórios. Só que a tolerância com ativistas em direitos humanos no país é algo muito sério, e ela teve que fugir com a família para não ter um destino trágico. Desde 2019, Laís, quando a gente teve que
fugir de casa pela primeira vez, tentaram invadir nossa casa, depois já de ter matado, assassinado 2 dos nossos companheiros. E desde então a gente não para mais de fugir. Então, assim, eu me sinto exatamente assim, refugiada dentro do meu próprio país. Um país que oferece ajuda humanitária para o mundo, um país que se oferece como solução para o mundo, não é isso que o nosso governo faz? Ele se oferece como solução para o problema do mundo. E enquanto a gente vive massacrado, é um massacre. O que os defensores dos direitos humanos estão vivendo no Brasil é um massacre. Eu quero dizer que, apesar de todas as violências que a gente sofre, e são muitas violências, a gente resiste porque a nossa força, ela nasce e passa por dentro de nós. E é amor. O Brasil é um dos países mais intolerantes, mais perigosos no mundo para um ativista, e principalmente para as mulheres. Natália Teófilo, Maria Leusa Munduruku, Alexandra Munduruku, Eliane Brum são mulheres que estão lutando pela sua vida e pelo nosso direito de continuar tendo tranquilidade e paz nesse país. Zé Fernando, quero continuar aqui. Como é que a gente pode enxergar, acho que isso tem muito a ver com a sua área, a arte para que a nossa sociedade possa ser mais tolerante? Eu continuo achando que tolerância é da ordem do problema. Mas certamente o teatro é um espaço e um tempo em que os envolvidos experimentam o que poderia ser imaginar alguma coisa juntos, né? Acho que o teatro pressupõe isso. Aqui a gente grava e depois alguém assiste. O teatro só existe na medida em que alguém faz e assiste ao mesmo tempo. Então, acho que o teatro e a arte, nesse sentido, pode ser uma tentativa de propor maneiras de imaginar o comum, de interrogar se isso ainda é possível. É possível, né? E não pensar nessa lógica, eu entendo o que você quer dizer, da tolerância, de tudo aquilo que a gente já conversou aqui no programa. Esse último depoimento, acho que traz uma coisa muito decisiva, né? Que é a ideia de tolerância pressupõe no mundo um mundo organizado que organiza as diferenças na forma de fronteiras. E fronteira é um lugar, em uma temporalidade, onde tudo é possível. A lei é a lei da exceção. E o que acontece é que numa sociedade como a nossa, há territórios que se organizam como fronteira, são definidos como fronteiras, mas há também corpos que existem como fronteiras. Eu acho que o corpo negro, o corpo indígena, o corpo da mulher numa sociedade como a nossa é experienciado como uma fronteira, só que é uma fronteira que se move. E eu acho que a pergunta, e o que torna tudo muito terrível, é o que acontece quando essa fronteira se move. E eu acho que a gente vive um momento em que, quando a fronteira se move, o terror se instaura, né? Eu quero trazer para vocês agora uma nova reportagem, porque no país que lidera o ranking de intolerância contra as pessoas LGBTQIAP+, é uma vitória de todos quando uma drag queen se sente feliz, confiante, acolhida pela família e com os sonhos profissionais realizados. Eu acredito muito nisso. E é o caso de Carlos Márcio Zé da Silva, que é ex-atleta de vôlei e encontrou uma vocação ao interpretar a personagem Márcia Pantera. O que é o Márcio? Nossa, o Márcio é um cara cheio de sonho, cheio de vontade, cheio de desejo, um cara forte, um cara de caráter, um cara feliz, um cara animado, um cara de uma energia incrível. Aí eu falar de mim, eu vou falar só coisa maravilhosa, que é como eu me sinto de verdade. Eu tive uma infância feliz com meus irmãos. As meninas, eu queria estar com elas porque eu queria ver a beleza e tentar ajudar arrumando um cabelo, pintando uma unha. Acho que não muito próximo disso, mas de estar próximo das meninas. Com meninos era diferente, era um olhar
de mais pele, sabe? Talvez as pessoas apontavam e falassem, deve ser viado, deve ser bicha, deve ser homossexual, deve ser o que você... Mas eu não tava preocupado com o que estavam falando porque eu tava feliz. Eu lembro que tinha um desfile de moda que passava na TV e eu lembro que eu era o primeiro a chegar da escola e eu vinha louco pra assistir porque tinha um momento que tinha um desfile de moda e eu queria assistir aquilo, eu queria talvez aprender a desfilar. Eu pegava uma toalha, punha na cabeça, pegava um salto da minha mãe e colocava no pé e imitava aqueles movimentos que elas faziam na passarela. Eu pegava, amarrava essa toalha na cabeça e eu via uma cena dos roqueiros que faziam, né, essa coisa também do bate-cabelo. Então, antes de nascer o bate-cabelo, eu já estava criando ele dentro de mim de uma maneira que nem eu sabia. Eu acho que para um bate-cabelo ficar incrivelmente maravilhoso visualmente, você tem que ter um cabelo bem bonito. A Márcia nasceu em 1988 na Boate Nosso Mundo. E nesse momento que eu entrei nesse lugar, nesse universo, eu me questionei várias vezes sobre isso pode, nossa, isso pode. Então isso pode era ver homens se beijando, homens se abraçando, dançando. Eu já era um gay assumido desde os meus 12, 13 anos, mas isso sempre foi dentro do esporte, né? Então eu não imaginava o que seria esse outro universo, porque é um outro universo. Hoje a gente está na boate Blue Space, onde eu trabalho há 27 anos, onde eu descobri muito da minha arte, eu aprendi muito aqui. Eu destacaria uma noite especial que teve com toda a minha família assistindo. Foi de uma gratidão gigante quando você vê as pessoas que te amam ali na plateia, gritando por você, porque muita da minha família ainda não sabia do meu trabalho. Já escutava, já via, mas não tinha me visto ao vivo. Então, acho que esse ao vivo é de uma energia e de uma emoção muito gigante. Ainda tem gente que não entendeu? Mentira! O que é uma drag queen? Pra mim, a drag queen é a arte da transformação. Eu acho que a gente pode ter mulher drag queen, o homem, o gay. Eu acho que todo mundo pode ser drag queen. Desde que entenda a arte dessa transformação e trazer um personagem. E quando eu realizo um, tem mais 50 me empurrando, por isso que eu não paro. Então amanhã é mais um dia. Márcia, eu sou sua fã, hein? Gente, praticar a tolerância é um exercício fundamental. Então pratica enquanto eu vou no intervalo e já volto. E o Estação Livre foi até o teatro ver como é que as artes podem contribuir na discussão sobre tolerância. O espetáculo Capiroto busca desdemonizar de maneira ali bem-humorada várias entidades não cristãs. É uma reflexão e a contribuição do dramaturgo Rodrigo França para a construção de um mundo com mais equidade social, através da tolerância e do respeito entre as diferenças religiosas e humanas. Boa noite, desprazer. Eu sou o diabo, ou como vocês me descrevem, o capiroto, o capeta, o esquerdo, eu odeio mais. Chifrudo. Capiroto é uma conversa do diabo, ou essa figura que o cristianismo criou para poder ter alguém para botar a culpa sobre muitas coisas que não são culpa dessa figura que a gente não sabe se existe. Então é uma conversa do diabo com a humanidade, fazendo um traçado de todas essas divindades ou figuras que foram demonizadas ao longo desse processo histórico que a gente teve da história do cristianismo, da criação do cristianismo e de como isso se processa, das apropriações que a humanidade sempre fez através da religião e da política para justificar a busca pelo poder. Nós somos ordinários, perversos, ególatras, classicistas, xenófobos, misóginos, transfóbicos, homofóbicos, racistas, fascistas.
O sistema que a gente vive hoje, que as pessoas podem chamar de capitalismo, ou seja lá o que elas querem colocar um nome, ele se apropria de tudo, inclusive dessas mudanças. Então, muitas vezes a gente acha que a gente está caminhando muito rápido e, na verdade, a gente está caminhando muito devagar ainda. O texto dessa peça mostra que tudo que aconteceu lá atrás ainda está acontecendo. A gente está caminhando? Está. Mas talvez não seja da forma tão rápida que as pessoas acham e todos esses questionamentos ainda existem. Se eu não viesse como um manipulador, como uma dessas pessoas que vocês adoram, que vocês confiam, segue de monte, milhões, vocês não me dariam ouvidos. O outro veio do jeito que veio e morreu na cruz. Morto por vocês. Eu precisava criar um diabo que dentro dele tivesse contido um pedacinho de cada uma das pessoas da humanidade, para que as pessoas em algum momento da peça elas se encontrem com esse diabo e falem assim, acho que eu faço isso. Ou neguem, como muitas vezes a pessoa faz na peça, eu não sou assim. Isso também é um encontro. Eu busquei muito buscar camadas para que uma grande parte das pessoas que assistem o espetáculo, em algum momento de assistindo ele, se encontrem. E encontrem a sua própria maldade. A própria peça fala, nós somos a junção do bem com o mal. E está tudo bem. O poder político ele está intimamente ligado ao poder econômico. E o religare acoberta tudo. A peça é uma peça que ela tem um texto denso, ela tem seus momentos de ironia, de comédia, mas ela tem um texto denso porque a gente não quer bater em ninguém, mas a gente quer que as pessoas saiam pensativas do teatro. Eu acho que o barato da coisa é você fazer a pessoa se remexer na cabeça e a partir disso ela for juntando as pecinhas e ela também for criando um pensamento crítico através disso. Então, para fazer um pacto comigo, não precisa rodar o LP da Xuxa ao contrário, não. Porque, segundo o que vocês acham que eu sou e do que eu sou capaz de fazer, sinceramente, vocês já nasceram com um pacto entre mim e o instinto de vocês. Larissa, nós vivemos num país em que a gente vem assistindo desrespeito à liberdade de culto religioso, à liberdade de um país laico. Mas, certamente, se a gente estiver falando de alguma religião que sofre duramente com a violência da intolerância religiosa, como, por exemplo, recentemente, o assassinato da mãe Bernadette, essa religião são as religiões de matrizes africanas. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu acho que o que as religiões de matriz africana enfrentam no país hoje não é intolerância, né? Racismo religioso. Essas religiões, elas desvelam o quanto o Brasil não é cordial, como a gente vem discutindo, né? Elas fazem a manutenção de uma memória ancestral negra, da permanência das influências africanas no Brasil, né? Elas mostram, além de tudo, uma outra forma de se relacionar com o sagrado, com o divino, né? Elas possibilitam também comunidades que também são políticas, né? O encontro de pessoas que fortalece esse vínculo político, essa identidade cultural ligada à identidade negra, e acho que por isso elas provocam tantos atos de intolerância e de racismo, né, no nosso país. Acho que a gente vem discutindo ao longo do programa que tudo isso é uma disputa em torno do que é normal, do que é certo, do que deve ser respeitado e o que não deve, né? E essas religiões mostram que por muito tempo, essas expressões culturais foram consideradas não normais, né? Elas foram construídas como demoníacas, como essa coisa que precisa ser combatida em nome da ordem, né, dessa sociedade brasileira. Zé Fernando, eu gostei muito daquela sua fala da tolerância, ela vir depois do fracasso. E que talvez a gente não precisasse pensar em tolerância, mas sim no viver comum. O que é que a gente pode fazer para esse viver comum, sem ter que chegar no fracasso? Acho que a gente precisa superar o fracasso, né? Eu acho que apareceram muitas palavras aqui, muitas ideias que são difíceis, né? Quando a gente fala em paciência, quando a gente fala em aceitação, e eu acho que escutar o outro e compreender é uma decisão política, né? A escuta não se confunde com ouvir, né? A escuta é uma decisão política. Quando eu cheguei aqui hoje, na portaria, eu disse
eu vou fazer uma entrevista. Eu vim para uma entrevista e a pessoa disse, emprego é com fulano de tal. E na hora eu falei, bom, poderia ser, né? Embora estejamos numa televisão, mas isso é um sintoma de como alguns lugares estão pré-determinados, como alguns corpos estão pré-determinados, e a sociedade se organiza muito em função disso. Então, eu acho que a gente vive um momento em que é necessário reinventar, refazer as perguntas, né? E decidir se nós realmente queremos estar juntos, porque senão a consequência vai ser a solução de 2, 3, 4, 5 estados, porque nós não somos capazes de estar juntos e precisamos inventar fronteiras para que a humanidade ainda seja viável, né? Porque possível, eu acho que onde o Homo sapiens apareceu, algo se extinguiu, e não foram só os neandertais. Não tenho dúvidas. Quero muito agradecer a vocês por essa discussão. Falar de tolerância em tempos de guerra é muito desafiador e, ao mesmo tempo, necessário. Muito obrigada, foi um prazer imenso recebê-los. E para continuar espalhando tolerância, esperança e cordialidade, semana que vem a gente faz o nosso programa especial de consciência negra. Tá? Não perde essa não, porque vai ser muito bom. Olha, tem convidados muito especiais, tá? Será lindo. E aí já sabe, acompanha a gente nas redes sociais para saber quem é que vai estar aqui sexta-feira comigo. Até semana que vem. Tchau. Bom, e agora que a gente já falou bastante sobre tolerância, vamos falar um pouco sobre arquitetura afro-brasileira? Sim, porque estão aqui comigo Audrey Caroline, Gabriela de Matos e Tamires Mendes. E elas são diretoras do Instituto de Fomento à Arquitetura Afro-Brasileira. Meninas, boa noite, sejam bem-vindas. Gabriela, já começa me explicando como é que surge o Instituto. Então, Cris, o Instituto surge como um desdobramento do projeto Arquitetas Negras, que é esse projeto que eu comecei em 2018, com o intuito de mapear a produção de arquitetas negras brasileiras. Então, eu criei esse projeto em Minas. Quando eu chego aqui em São Paulo, eu encontro Audrey e Tamires já movimentando um coletivo de arquitetas negras e a gente resolve unir essas forças para conseguir fazer um debate que tenha mais repercussão, não só no território aqui em São Paulo, mas uma repercussão mais nacional. Então, já 5 anos após a criação, a gente entende, né, analisando o projeto, que é necessário a criação de um instituto para que a gente consiga captar recursos e fazer ações que produzam um impacto maior. E escuta, Audrey, nesses anos todos, eu imagino que o impacto do Arquitetas Negras para a arquitetura no Brasil, desde ali da sua criação, tenha sido muito positivo. Conta um pouco para mim. Hoje, depois de 5 anos, a gente entende que muitos avanços eles aconteceram, né? Principalmente no que diz respeito à referenciação de mulheres negras produzindo na arquitetura, né? Hoje a gente consegue identificar em diversas universidades, por exemplo, meninas negras que se inspiram na produção de quem estava lá há 5 anos, no lançamento do primeiro livro, enfim. Com esse tempo todo de atuação, a gente acabou também trabalhando alguns projetos de consultoria, né, que nos permitem, por exemplo, fazer links empregatícios entre empresas do ramo e futuras arquitetas, arquitetas já formadas. Então, hoje a gente tem todo um trabalho voltado para a inserção das meninas, né, no mercado de trabalho, para além de todo o trabalho de mapeamento, né? Acho que esse trabalho que foi feito inicialmente é o que acaba dando base e engajamento para que a gente possa conectar com essas grandes marcas e, eventualmente, propor uma inserção mercadológica de toda essa galera que está vindo assim, depois da gente, né? Ou seja, vocês estão transformando a realidade de muita gente. Então, Tamires, já me conta quais são os planos para o futuro. Vamos saber de futuro? Cris, com o projeto Arquitetas Negras, né, com o coletivo, a gente já alcançou muita coisa e agora que vem o Instituto, a gente consegue pensar com mais amplitude nessas ações, né?
fazer com que elas cresçam, com que a gente consiga fomentar mesmo esses estudos, apoiar profissionais que são pesquisadores da área, falar para grandes marcas sobre a importância desses estudos, né, afro-brasileiros. Então, eu acho que a visão de futuro ela é muito especial, né? Traz muita empolgação para a gente, muito ânimo, porque agora com o Instituto a gente tem mais visibilidade. Sim. Então a gente consegue chegar muito mais longe, então a projeção é bem bacana. Assim. E esse ânimo chega aqui para mim, com certeza com a presença de vocês aqui. A gente ainda vai falar bastante sobre a influência negra na arquitetura brasileira. Nós vamos ter a presença do Instituto aqui com a gente nas próximas semanas. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Tamires. Obrigada, Audrey. Prazer ter vocês aqui. Obrigada, Cris. O prazer é todo nosso.